Você montou um aparato em seu laboratório. O eixo X é o eixo de simetria de um anel fixo carregado uniformemente de raio Rzão e carga positiva Qzão. Você colocará uma partícula com carga também Qzão no centro do anel e irá dispor de forma que seu movimento se limite apenas ao longo do eixo X. Quando a partícula for levemente deslocada, ela será repelida pelo anel e acelerará ao longo do eixo X. O valor de D, para o qual a força resultante na partícula é máxima, é... Então vamos lá, pessoal, sem mais delongas, vem com o titio. O que foi dito na questão que nós acabamos de ler, né? Eu fiz aqui um desenho esquemático, lembrando que todas as coisas parecem com seus donos, por isso que o meu desenho é assim bonito, não é verdade? E aqui eu tentei representar o anel, aqui o anel, ó. Isso aqui é um anel, foi dito que esse anel está carregado com uma carga total positiva Qzão, tudo numa boa. O raio desse anel vale Rzão. Bom, aqui eu tenho o eixo central do anel, é um eixo que passa pelo seu centro, porém não é um eixo qualquer. Esse eixo, ele é perpendicular ao plano que contém o anel, tudo bem? Se você não entendeu, é o seguinte, ó, aqui eu tenho a circunferência que representa o anel de raio R, está num plano. O eixo perfura o plano, formando um ângulo de 90 graus com esse plano. Falando de uma outra forma, né? Esse eixo aqui, ó, é paralelo a esse outro plano, ó, são planos perpendiculares, tudo bem? Então é isso aí, ó. Então observe que esse eixo aqui, ele é perpendicular ao plano que contém, olha lá, o anel, tudo bem? Bom, o que isso quer dizer? Que o raio é perpendicular ao eixo. Qualquer que seja o raio que você pegue, ele vai formar um ângulo de 90 graus com o eixo. Tá, professor, estou entendendo tudo. O que mais foi dito no texto, né? Aqui eu tenho uma partícula com carga positiva também, mais Qzão, e essa partícula é livre para se movimentar, porém, somente olha lá, na direção do eixo X. Ela pode ir para a direita, pode ir para a esquerda, ela não pode ir para cima nem para baixo, né? Ela está limitada a se movimentar somente na direção do eixo X. Bom, o que você espera que vai acontecer, covarde? O anel está fixo, a partícula é livre para se movimentar, né, para a direita e para a esquerda, e você abandona a partícula. Óbvio, né? Se ela é positiva e o anel também é positivo, repulsão entre eles, essa partícula vai ser jogada para a direita. Tudo bem? É isso que iria acontecer. Mas o que ele quer saber? Ele quer saber o seguinte, ó, onde que você deve colocar a partícula de forma que, escute bem, de forma que a força resultante elétrica na direção do eixo X sobre ela seja máxima. Vou falar de novo. Diga onde você deve colocar a partícula de forma que a força resultante elétrica sobre ela na direção do eixo X seja máxima. É essa parada aí. Ah, professor, entendi. Ele quer saber, na realidade, né? Quanto que vale isso aqui, ó. Olha lá. Essa distância aqui, ó, entre o centro do anel e a partícula, que eu vou chamar de Dzinho. Ele quer que você determine quanto que vale esse Dzinho em função do Rzão, que é o raio do anel. Entendi. Para quê mesmo, professor? Não aguento mais repetir a mesma coisa. Hein? Ele quer que nessa posição, né, que você determine o valor de D, a força resultante sobre a partícula na direção do eixo X seja máxima. Foi? Bom, vamos lá. Deixa eu ver o que eu posso fazer. Essa altura do campeonato, acredito eu que você deve ter feito algumas questões parecidas com essa. Beleza? Então qual é o esquema, né? Eu tenho aqui um anel carregado. Divida o anel em pequenas partes, né? Em pequenos elementos de carga, né? Cargas elementares. Você pode pensar assim, o anel tem uma carga total mais Qzão. Divida a carga do anel em pequenas partes, partes elementares de cargas de Q. Simplesmente vou chamar de Qzinho, pode ser? Então vamos lá, suponha que eu tenho aqui uma carguinha, uma carga elementar, professor, e essa carguinha elementar, titio vai chamar simplesmente de Qzinho, né? Poderia chamar também de um DQ, sem problema, vou chamar somente de Qzinho. É claro que eu tenho aqui muitas e muitas e muitas cargas Qzinho. E somando todas essas cargas Qzinho, obviamente vai dar a carga total do anel, que é Qzão. Beleza? Tá. Mas inicialmente eu vou tentar descobrir a força que essa partícula de carga Qzinho exerce nessa outra aqui de carga Qzão. Inicialmente, qual é a distância entre elas, hein? Professor, não sei. A linha reta aqui, vou tentar aqui, ó. Linha reta, distância entre elas. É isso aqui, beleza? Isso aqui representaria a distância entre elas. Observa que apareceu aqui um triângulo bacana, né?
Triângulo, retângulo. Quando aparece triângulo, retângulo, eu fico muito feliz. São uma das poucas coisas que eu conheço na matemática, francamente, né? Foi só uma brincadeira. Foi só uma brincadeira. Bom, esse ângulo aqui, covarde, Titi vai chamar esse ângulo aqui de θ. Eu vou tentar trabalhar com a questão na trigonometria, que eu acho que a solução trigonométrica é mais elegante, né? Não obrigatoriamente eu preciso fazer por trigonometria, porém eu acho um caminho bacana. Vamos lá. Quanto que vale a distância entre as duas partículas? Deixa eu ver, professor. Aqui eu tenho, ó, θ, triângulo, retângulo, cateto oposto, hipotenusa. Cateto oposto e hipotenusa me lembra seno, porque seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Cuidado, você não quer o cateto você já tem, você quer a hipotenusa. Fazendo essa continha básica da trigonometria, vou botar aqui, vou botar de branquinho mesmo, né? Você vai descobrir que essa hipotenusa vai valer quanto, ó? R dividido pelo seno do ângulo θ. Você pode confirmar aí. Então já descobri a distância entre essas duas partículas. Beleza, professor. R sobre seno θ. Bom, elas não se gostam, são cargas positivas, repulsão, né? Então eu vou representar aqui, ó. Essa carga elementar exerce uma força nessa outra partícula de repulsão para lá, ó. Deixa eu ver aqui, covarde, para não ficar muito torto, né? Aqui, ó. Força de repulsão entre elas. Beleza? Bom, lembrando que não é isso que o cara quer ainda, hein? Tá. Essa força ali, você consegue calcular a força que essa partícula exerce naquela outra partícula? Força elétrica? Professor, eu acho que sim, porque eu lembro a fórmula. Qual é a fórmula, covarde? É a famosa lei de Coulomb. Então, Titi já vai calcular ali no cantinho, pode ser? Então, vamos lá. Formulinha. É o K, que é a constante eletrostática do meio. Módulo da carguinha elementar, ela é positiva? Sim. Então, vamos lá. Qzinho mesmo. Qzinho. Olha lá. Módulo da outra carga, Qzão, ela é positiva também, beleza? Dividido por alguma coisa ao quadrado, que é distância ao quadrado, dividido pela distância ao quadrado. Porém, a distância entre elas é isso aqui, ó, R sobre seno θ. Isso ali ao quadrado vai dar R ao quadrado, seno ao quadrado de θ embaixo, é uma fração. Eu já vou, tipo, inverter direto para não perder tempo, né? Então, aqui embaixo ia ficar R ao quadrado sobre seno ao quadrado. Uma fração vai inverter. Então quer dizer que aqui para cima, covarde, vai vir o quê? Seno ao quadrado de θ. E lá embaixo vai ficar o quê? R ao quadrado. Ah, entendi, professor. Beleza. Mas isso que se calculou é essa força aqui. É isso que ele quer? Não. Ele quer saber qual é a força resultante que atua sobre essa partícula na direção do eixo X. Essa força não está na direção do eixo X. Caramba, professor! Então o que se deve fazer? Decompor. Você vai traçar um eixo aqui, ó, uma linha, né, perpendicular ao eixo X e uma outra paralela. Beleza. Para poder fazer o quê? Decompor essa força aqui, ó. Tranquilo? Bom, essa componente para baixo nem me serve para o problema, né? Ele falou que o movimento está limitado somente na direção do eixo X. Então existe aqui, né? Mas eu nem vou usar. O que me interessa é essa componente aqui, covarde, ó. É essa componente que eu preciso para chegar à resposta do meu exercício. E como é que você vai descobrir isso aí, né? O ângulo aqui é θ. Aqui, ó. Esse ângulo aqui também é θ, são opostos pelo vértice. Olha lá, decompondo daqui para lá, passou pelo ângulo. Ah, isso aí eu lembro, professor. Passou pelo ângulo é cosseno. É isso. Então quer dizer que eu tenho que pegar o módulo dessa força, que é essa coisa estranha, e multiplicar pelo cosseno de θ. Beleza. Vou colocar aqui, ó, de branquinho. Olha lá. Eu vou chamar de um nome para isso, né? Eu vou chamar essa força aí de dFx. Caraca, professor, agora você complicou que era simples, hein? Por que isso chamou de dFx e não somente de Fx? Porque essa força é apenas uma das componentes que você precisa para descobrir a força total que age na partícula na direção do eixo X. Por quê? Porque eu peguei somente um elemento de carga aqui, uma carga elementar. Você vai ter que somar todas as contribuições para essa carga elementar, para essa outra, para essa outra, para essa outra. Então, para cada carguinha elementar, você vai ter um vetor desse aqui.
Esse aqui é um deles, por isso que eu chamei de df, é um pedacinho do f, beleza? É um pedacinho de todas as contribuições que você precisa ter. Então, geralmente, quando isso acontece, a gente chama de D, né? É uma das forçazinhas que vai compor a força total. É essa a ideia, beleza? Então, vamos lá. E como é que eu calculo o módulo desse cara, covarde? É esse daqui que vale, aqui, ó. K, tudo numa boa. Olha lá, Qzinho, Qzão, dividido por R ao quadrado, seno ao quadrado de θ, agora, hein? Passou pelo ângulo, vezes o cosseno de θ. É essa parada aí, beleza? Eu não sei nem se a câmera pegou tudo aí, né? Mas é isso, ó lá, fica aqui, ó. Seno ao quadrado de θ vezes cosseno de θ. Tá, professor, entendi. Agora, como é que você vai fazer para descobrir a força total para lá? Eu vou ter que somar todas as contribuições. Simplesmente agora a Titi vai chamar de Fx. E quem seria o Fx? Seria essa expressão que está ali para essa carguinha elementar, essa expressão que está ali para outra carguinha elementar, somando tudo algebricamente. Por que algebricamente? Porque todos esses vetores vão ter a mesma direção e o mesmo sentido. Tudo bem? Tranquilo? Então vamos lá. Nessa soma, a Titi poderia colocar alguma coisa em evidência. O que que eu colocaria em evidência? O K, olha lá, o Qzão, olha lá, dividido pelo R ao quadrado, olha lá, vezes o seno ao quadrado de θ, vezes o cosseno de θ. E o que que ia sobrar aqui? Olha lá, uma carguinha elementar mais a outra carguinha elementar mais a outra, a soma de todas as carguinhas elementares. Isso aí é uma pitada de integral que eu estou fugindo da integral, beleza? Olha lá. E essa soma toda aqui, ó, olha lá, essa soma das carguinhas elementares vai dar a carga total do anel, que vale Qzão. Ah, professor, entende? Então ficamos que o nosso Fx, então, vai ser dado por, vamos lá, K, olha lá, respira. Q vezes Q ao quadrado, tudo numa boa, dividido por R ao quadrado, que multiplica, o que que sobrou, covarde? Seno ao quadrado de θ, vezes o cosseno de θ. Respira e vem com o titio. Deixa eu ver. Professor, mas ele quer que isso aqui, ó, seja máximo. É, covarde, isso aqui tem que ser máximo. Quais são as minhas constantes aqui, né? O K é uma constante, o Qzão é constante e o R é constante. Então o problema está nisso aqui, ó. Essa expressão que apareceu aqui. Essa expressão vai determinar o momento em que o Fx vai ser máximo. Então se eu quero que o Fx seja máximo, essa expressão aqui, ó, também tem que ser máxima. Então vai virar um problema agora de matemática, né? Eu vou ter uma função de θ, que é justamente o seno ao quadrado θ vezes o cosseno θ, e eu vou ter que fazer alguma coisa com ela para maximizar o valor de Fx. E vamos fazer isso agora no próximo quadro. Então vamos lá. Vamos lá então, continuando, né? No quadro anterior nós descobrimos a expressão que te dava força resultante elétrica, que atuava na partícula, na direção do eixo x, que eu chamei de Fx, tudo bem? E você lembra o que deu? Ah, professor, eu lembro. Deu K, que é o quadrado sobre R ao quadrado, multiplicado por uma coisa feia. Ai, professor, eu não lembro dessa coisa feia. Eu coloquei aqui a coisa feia lá. A coisa feia era essa aqui, ó. Seno ao quadrado de θ vezes o cosseno de θ. Então quer dizer que o seu Fx era K, que é o quadrado sobre R ao quadrado, vezes seno ao quadrado de θ vezes o cosseno de θ. Elegantemente, eu peguei somente aquela parte feia e coloquei aqui, ó, e chamei de Fθ, tudo bem? Função de θ é essa expressão aqui. É óbvio que, se você quer ter o Fx máximo, essa expressão tem que ser máxima. É essa a ideia. E é aqui que Titio se torna um professor de matemática, beleza? Um pouquinho de aula de cálculo. Acredito eu que para quem assiste esse tipo de questão, você traz um pouquinho de bagagem de cálculo, por mínimo que seja, beleza? Então o que que nós vamos ter que usar aqui? Derivada de função polinomial, lembra disso? Que o expoente vai para frente, diminui uma unidade do expoente. Você tem que saber que a derivada da função seno é cosseno. Tem que saber que a derivada da função cosseno é menos seno.
um pouquinho de regra da cadeia, porque o que eu tenho aqui, né? Eu tenho um produto de duas funções, isso aqui é uma função, isso aqui é outra, beleza? E essa função é um produto de outras duas. E para você derivar, né, um produto de funções, você tem uma regra também, né? Como é que é a regrinha? Derivada do produto é derivada da primeira vezes a segunda, mais derivada da segunda vezes a primeira. Lembra disso? Não? Bom, enfim, tem que saber um pouquinho de cálculo aí para tentar descobrir o valor máximo dessa expressão. O que você tem que fazer? Deriva! É isso aí, deriva, professor. Se eu quero que essa expressão tenha um máximo ou um mínimo, beleza? Olha lá. A derivada primeira simboliza-se assim, ó, f' de θ, tem que dar rosca. Caraca, professor, tô lembrando. Então vamos lá, né? Continhas, au. Essa aqui é a primeira parte da função, primeira função, essa aqui é a segunda. Derivada da primeira. Você vai considerar como se o seno de θ fosse o seu θ, tudo bem? E vai ficar derivada de função polinomial. O que você faz? Aqui, ó, o 2 vai para frente, então fica 2 seno de θ. Aqui, o expoente vira 1, diminui 1 no expoente. Mas, professor, tem uma coisa estranha aí. Ali não é θ ao quadrado, é seno de θ. Regra da cadeia, tudo bem? Então agora você vai ter que derivar a função mesmo que está aqui, porque isso aqui, ó, não é θ ao quadrado, é seno quadrado de θ. Então tem que derivar agora o seno. E a derivada do seno é o cosseno de θ. Foi? Isso aqui representa a derivada da primeira. O 2 vai para frente, seno de θ ao quadrado, fica seno de θ aqui, o expoente vira 1, diminui uma unidade. Depois, você tem que derivar a função que está dentro aqui, que é o seno de θ. E a derivada do seno é o cosseno. Derivada da primeira, vezes, olha lá, a segunda, mais, respira. Derivada da segunda, essa aqui é a segunda, derivada do cosseno é menos seno, olha lá, ó, menos o seno de θ, olha lá, derivada da segunda vezes a primeira, que é seno ao quadrado de θ. Isso aqui tem que dar rosca, é essa parada. Coisa feia, hein, professor? Pois é, bom, deixa eu ver o que eu posso fazer, titio pensando. Aqui eu tenho seno θ, aqui também, vou botar em evidência, fica assim, ó. Seno de θ em evidência. O que vai sobrar? 2. Cosseno vezes o cosseno. Cosseno ao quadrado de θ. Menos. Seno eu botei em evidência. Ficou lá seno ao quadrado de θ. Isso aqui tem que dar 0. Beleza? Respira. Eu tenho um produto igual a 0. Tenho possibilidades. Primeira possibilidade. Seno de θ igual a 0. Beleza? Então, vamos lá. Seno de θ igual a 0. Lembrando que o θ do meu exercício é do primeiro quadrante. Seno de θ igual a 0, isso quer dizer que o θ vale 0. Caraca, professor, coisa estranha. Aquele θ ali é 0? Sim, senhor. Essa solução não serve. Quer dizer que quando esse θ aqui tende a 0, essa reta e essa outra ficam praticamente paralelas. Onde estaria a partícula? No infinito. Se a partícula estiver lá no infinito, esse ângulo tende a 0. É claro que quando a partícula estiver lá no infinito, covarde, a força resultante elétrica sobre ela não vai ser máxima, vai ser mínima. Ele quer máxima. Então quer dizer que matematicamente essa aqui é uma solução, porém, para esse problema físico, essa solução não serve. Não serve, tá? Matematicamente é uma resposta, mas fisicamente não serve. Bom, ou então, olha lá, 2 cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado igual a 0. Eu vou tentar encurtar aqui, beleza? Então visualiza aí. 2 cosseno ao quadrado menos seno ao quadrado igual a 0, passa o seno ao quadrado para o lado de lá. Então vai ficar 2 cosseno ao quadrado igual a seno ao quadrado. Desce agora com cosseno ao quadrado dividindo. O que vai ficar, covarde? Vai ficar que 2 vai ser igual seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, tangente ao quadrado de θ. Professor, finalmente a tangente de θ vai valer quanto? Raiz de 2. Na realidade seria mais ou menos raiz de 2, porque a partícula pode estar de um lado ou do outro, né? Para esse problema aí que eu propus, só é a solução o raiz de 2. Bom, descobrimos então qual é a condição para que essa expressão seja o máximo.
A condição é que a tangente do ângulo θ seja a raiz de 2. Mas foi isso que ele pediu? Não, professor, ele quer o D. Então vamos lá, mais um pouquinho de matemática. Para esse triângulo, tangente θ é o cateto oposto subadjacente. Então fica assim, ó, R dividido por D, olha lá. É a tangente θ, que tem que ser raiz de 2. Finalmente, o D, então-se, vai ser R sobre raiz de 2. R sobre raiz de 2. Racionalizando, vai dar o quê? Ó? Multiplica em cima e embaixo por raiz de 2. R raiz de 2 sobre 2. Tcharam! Resposta do seu problema. Se você for procurar as opções, tá lá, ó, letra A é a resposta do seu simpático problema. Beleza? O charme desse exercício, a diferença dele, né, é que tem um pouquinho de cálculo. E esse foi o meu objetivo ao escolher essa questão aí. Porque como eu já tinha falado, as provinhas do IME e do ITA vêm beliscando de leve um pouquinho de cálculo. Então, por esse motivo, eu optei por esse exercício aí. Beleza? Fica como exercício de casa determinar o valor do fx máximo, né? Que eu encontrei aqui o valor da tangente para que o f de x seja máximo, mas eu não encontrei, né, o valor do fx máximo. Então fica como dever de casa, tranquilo?